Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 7/8/2026, sexta-feira, começando mais o final de semana e trazendo para vocês informações e notícias de Ripple XRP. Imagina, pessoal, uma criptomoeda que saiu, de 50 centavos de dólar, foi bater 3,66 e de lá para cá ela vem caindo e está em um grande suporte perto de $1. Mas desde que está caindo, vem acumulando desde o varejo e desde também de grandes instituições financeiras. São mais de 600 dias de acumulação e o XRP atingiu o recorde, tá? Prenunciando grande alta. Antes ali, né, pessoal, de ter essa alta explosiva, teve os mesmos sinais, tá, de acumulação e depois precedeu uma grande alta batendo quase 600, 700% naquele momento. Pode sim estar prenunciando essa grande alta depois de XRP, mais de 600 dias com esse recorde de acumulação. Aqui mostra, pessoal, ó, que o XRP então estabeleceu uma sequência recorde de 627 dias de acumulação acima desse $1. Como eu já mencionei em outros vídeos, tem um suporte ali fortíssimo em $1, reforçando a confiança dos compradores a longo prazo. Estão comprando, retirando das corretoras e mandando para carteiras frias. É as maiores retiradas das maiores corretoras do mundo, incluindo a Binance, desde o ano de 2021. E tudo isso aumentou, pessoal, depois que a Ripple expandiu a sua estratégia institucional por meio de investimentos, como eu mencionei nessa semana, da Zillow e da Liquido, apoiando essa infraestrutura de ativos tokenizados em todo o XRP Ledger. E daí, como eu mencionei agora, ó, a diminuição dos saldos nas exchanges e o aumento da participação institucional fortaleceram o otimismo do mercado em relação à perspectiva de longo prazo do XRP, apesar da incerteza quanto à sua valorização. Né? XRP, então, estabeleceu esse novo recorde de acumulação, 627 dias ali de acumulação consecutivos acima de $1. E daí a Diana, né, ela observou que essa sequência é a mais longa que o XRP já manteve acima desse importante patamar. No momento, né, da atualização, XRP está perto ali de 1,2, 1,3 e de acordo com a Diana, a sequência recorde de acumulação demonstra um interesse crescente na estrutura de mercado de longo prazo do XRP, já que períodos prolongados de acumulação geralmente refletem a possibilidade de uma alta iminente. Diferentemente dos ciclos de mercados anteriores, o XRP manteve-se acima de $1, mesmo diante de mudanças nas condições de mercado e períodos de alta volatilidade. Consequentemente, os investidores estão atentos para verificar se a consolidação prolongada pode servir de base para uma valorização mais expressiva. E, além disso, a manutenção do suporte por um período tão longo sugere que os compradores têm absorvido consistentemente a pressão vendedora. Embora seu histórico não garanta sua alta imediata, tornou-se importante um indicador para investidores que avaliam a tendência de longo prazo de XRP. Em todos os outros ciclos, pessoal, XRP teve uma alta, depois ele caiu, foi caindo e voltou lá para o patamar de 50, 60 centavos. Agora, XRP está mantendo-se acima de $1. Lembrando que existe, pessoal, fundos de mercado e o BTC, né, ele leva as criptos para cima, leva as criptos para baixo. O fundo dele está programado para outubro, sendo isso podemos ver XRP ficar acima de $1 para um ciclo forte de alta. Esses dados, né, de fundo da BTC vêm de dados históricos, tá, pessoal? De 500 dias depois ali do halving do BTC acontece o fundo, ou da alta histórica do BTC, eu acho que é da alta histórica, 500 dias aparece o fundo, daí começa a nova alta, e isso está programado para outubro. Além disso, né, tem essa manutenção, então, de suporte por um período tão longo, que sugere que os compradores estão de olho aí para o fundo do XRP. E segundo a Diana, o XRP nunca registrou
tantos fechamentos diários consecutivos acima desse $1, o que marca uma mudança significativa no comportamento histórico do preço do ativo. Fases prolongadas de acumulação geralmente indicam que os compradores e vendedores atingiram um equilíbrio relativo. Além disso, a estabilidade prolongada muitas vezes permite que detentores com maior poder de compra aumentem suas posições sem que grandes oscilações de preço perturbem o mercado. Então, esse período histórico de acumulação mantém, né, investidores aí, holders de XRP que estão focados. Aqui mostra então essa publicação da Diana, logo embaixo com MSB Intel, vou mostrar para vocês. Além disso, né, a resistência do XRP coincidiu com uma participação institucional mais ampla por meio de ETFs, o DXRP no spot, à vista e com a expansão de ecossistema blockchain da Ripple. Dados de corretoras também mostram saldos decrescentes de XRP em diversas corretoras importantes, alimentando a expectativa de que menos tokens permaneçam disponíveis para a venda. E a Ripple que está expandindo ainda mais essa infraestrutura institucional. Coloquei um vídeo falando, né, da empresa que investiu na Zillow e na Liquido, duas empresas que desenvolveram infraestrutura regulamentada para ativos financeiros tokenizados no XRP, e essa semana foi uma das grandes notícias, foi essa então, esse investimento na Zillow e também na Liquido, tá? Conclusão: os 627 dias, fechamentos diários consecutivos do XRP acima de $1, representa o período de acumulação mais longo nesse nível de preço na história do ativo. Esse recorde destaca a confiança sustentada dos compradores e reforça a importância da zona do suporte de $1. Ao mesmo tempo, a estratégia de expansão da infraestrutura institucional da Ripple adiciona outro desenvolvimento fundamental que os investidores acompanharão ao avaliar as perspectivas de crescimento de longo prazo. Essa aqui é a publicação da Diana, onde ela mostrou que XRP acabou de atingir um recorde histórico de 627 dias consecutivos acima de $1. Será que a maior acumulação está prestes a explodir? Ela colocou aqui gráfico, né, com várias resistências, suporte e essa acumulação, e a MSB Intel, onde informou, né, o XRP agora fechou acima de $1 por 626 dias consecutivos. É a maior sequência que já conseguiu neste nível. Ele é negociado, né, no meio da publicação, em torno de 1,7, nesse momento 1,3. São quase, pessoal, 2 anos com o XRP acima de $1, e isso nunca veio a acontecer. O XRP sendo acumulado por $1 durante esse grande período. E isso sempre precede alta. E como eu mencionei, existe fundos de mercado. Está programado esse fundo para outubro. Estamos próximos, estamos em agosto, setembro, outubro. Seria em torno de 2, 3 meses no máximo que podemos ver aí o fundo no mercado, e XRP conseguindo ficar acima de $1, podemos então ter uma alta expressiva para as criptos e principalmente para moedas aí de utilidade, moedas que têm ali, né, seu valor dentro desse mercado imenso de cripto. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.